Aí, vem cá, chega pertinho, deixa eu te contar um segredo bom. Provavelmente a maneira que a IA tá te respondendo agora não é a melhor maneira que ela pode te responder. E eu falo isso porque o que difere uma resposta comum de uma IA generativa, de uma resposta genial que pode de verdade resolver o teu problema, é a maneira como tu pergunta. Tu quer dominar essa técnica? Fala aí, tudo bem? Se é a tua primeira vez nesse canal e tu não me conhece ainda, eu me chamo Sá, sou desenvolvedor sênior e já trabalho com tecnologia há pelo menos uns 6 anos. Nos últimos anos eu tenho explorado um pouco mais o mundo da IA generativa e nesse canal a gente aborda principalmente esse tema. Nesse vídeo aqui eu quero falar de algo interessante demais que vai te ajudar muito no teu dia a dia a conversar com modelos de IA generativa. E digo mais, esse aqui é o primeiro vídeo desde que eu voltei a gravar vídeos que eu de novo vou compartilhar na prática como que eu faço isso, mas agora eu vou espelhar a tela e a gente vai fazer uma dinâmica bem legal. Pulando direto pro conteúdo, vamos lá. Nosso objetivo nesse vídeo aqui é que eu te deixe claro, e aí, alerta de termo técnico, o que significa os Prompt Frameworks. E já trazendo pra cá uma leve consideração e um disclaimer do que isso é, Prompt Framework é o seguinte, vamos separar essa palavra em duas etapas. Prompt é tudo que tu usa pra conversar com a IA, ou seja, é o texto que tu escreve quando tu vai mandar pra uma IA generativa. Isso é o teu prompt. E o que são frameworks? Olhando isso pra a palavra, pra base da palavra. Framework é um padrão, é uma base de tu começar de algum lugar. A gente pode ter framework como uma base aqui nesse contexto, beleza? Então quando a gente junta as duas, Prompt Frameworks é uma base para tu escrever algo para uma inteligência artificial. Por quê? A gente está muito habituado a escrever para modelos de IA generativa de uma maneira nativa, nossa, portuguesão, usar um e aí, boa noite, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Só que nem sempre é assim. Será que essa é a melhor maneira que a gente pode se comunicar? Eu vou te mostrar nesse vídeo que não. O meu objetivo aqui é te explicar entre vários Prompt Frameworks como que eles trabalham, beleza? A gente tem vários que a gente vai passar aqui. Eu quero que tu, enquanto veja esse vídeo, tu vá printando esses frameworks para tu poder decorar, não só decorar, mas para que tu possa usar na prática esses caras no teu dia a dia. A gente vai passar sobre modelos como BEP, React, Tag e por aí vai. Então, só para tu já ir para a segunda etapa do vídeo contextualizado, o importante tu entender é, um Prompt Framework é uma base, um padrão para que tu possa escrever as tuas perguntas e se comunicar da melhor maneira com a IA, para que do outro lado ela possa te responder da maneira como tu precisa. Porque de nada adianta tu ter uma dúvida, mandar para ela e ela não te preencher com o que tu precisa. Beleza? Tá preparado? Então, bora para a tela do Mac. Belezinha! Pô, que delícia, né? A gente tá de novo aqui gravando conteúdo do FigJam no Mac. Enfim, eu gosto muito dessa dinâmica onde a gente passa um pouco mais pra prática e mostra como é que as coisas funcionam na verdade. Então, vamos lá, sem a gente esticar demais, agora que a gente está vendo aqui essa tela, eu quero te fazer pensar um pouco e tu entender como é que esses Prompt Frameworks funcionam. Primeira coisa, antes da gente entrar nisso aqui, deixa eu te falar uma coisa. Todo modelo de IA generativa, ele trabalha alucinando. Não sei se tu já escutou esse termo em algum lugar, mas a alucinação ela é comum nos modelos de IA generativa, porque são cálculos estatísticos que eles fazem para conseguir te responder. Então, quando tu pergunta uma coisa que ele responde um negócio nada a ver, significa que ele alucinou para um lugar que tu não queria. E como que tu faz para que esses modelos alucinem menos? Tu dá mais contexto. Então, vamos tornar isso aqui um pouco melhor. Vamos tornar isso aqui mais gostoso. Vamos primeiro, antes de falar de Prompt Framework, fazer uma brincadeira aqui. Eu quero que tu pense aqui junto comigo aqui nesse vídeo, que tu crie na tua imagem, fecha os olhos e cria junto comigo uma imagem de um pastor alemão, beleza? Vou te dar 3 segundos para tu criar na tua cabeça essa imagem de um pastor alemão. Comumente, tu vai pensar aí, na tua cabeça, um pastor alemão, um cachorro. Eu, pelo menos, eu penso num cachorro. Se eu estiver pensando em outra coisa, eu já não sei. Mas eu penso num cachorro, beleza? Então, isso aqui pra mim, calma aí que tá aqui em algum lugar minha imagenzinha, aqui. Então, isso aqui pra mim é um pastor alemão. Estamos concordando aqui que isso é um pastor alemão? Eu espero que sim. Só que, além de um pastor alemão, se tu perguntar talvez pedir para outras pessoas pensarem, elas vão pensar que um pastor alemão pode ser também um pastor de igreja alemão. Concorda comigo? Inclusive essa imagem foi gerada por IA. Pode ser um pastor de igreja alemão, beleza? Ou seja, se a gente falasse assim para o ChatGPT, crie uma imagem de... Vamos botar em minúsculo, né? Crie uma imagem de um pastor alemão. Deixar isso aqui menor. Opa, aqui, medium. Cria uma imagem de um pastor alemão. Ele poderia criar tanto esse pastor alemão aqui, quanto esse pastor aqui, que também é alemão. Eu não tenho dúvidas que esse pastor aqui também é alemão. Mas, olha que doido. Tem um terceiro cenário aqui também. Ele pode criar, como eu pedi, ele também criou, um pastor que está na igreja alemã. Então, olha, eu quero que tu pense o seguinte. Por falta de contexto aqui, a gente fez com que um termo, pastor alemão, se tornasse 3 imagens diferentes. Ele tanto pode ser um cachorro, quanto ele pode ser um pastor de verdade, de igreja alemã, uma pessoa, quanto ele pode ser um cachorro numa igreja alemã. Isso é para tu pensar o quão que é louco
a capacidade da IA quando a gente não dá contexto suficiente. E isso aqui é um ótimo exemplo de alucinação. Ela alucinou para lugares diferentes, porque a gente não deu contexto diferente. Agora, isso é um exemplo de imagem, mas imagina o quanto que isso impacta quando a gente quer que ela faça algo textual, que ela dê pra gente alguma resposta, e ela alucina para um lugar que a gente não quer. Então é isso que eu quero falar aqui. E aí, para isso, pra gente garantir que isso não aconteça, que a gente contextualize ela legal, a gente fala do Prompt Framework. Mas agora me explica de uma vez por todas o que é Prompt Framework. Cara, isso aqui é um padrão para tu responder as tuas perguntas, para tu escrever as tuas perguntas para IA de uma maneira mais detalhada, de uma maneira que ela consiga entender. Ao invés de tu escrever qualquer coisa, imagina que ela é uma criança, se tu escreve qualquer coisa, e olha o exemplo do cachorro, ela pode te retornar qualquer coisa. Então aqui é um exemplo para tu escrever as tuas dúvidas de uma maneira mais específica e mais única, beleza? Então vamos lá, vamos explorar alguns prompt framework desse. Eu tenho aqui de cara alguns e eu te recomendo que tu vá printando o vídeo, porque lembre-se, o conhecimento que eu vou te passar não vai valer de nada se tu não aplicar isso no teu dia a dia. Então pode ir printando esse conteúdo porque ele é legal, ele é bem dinâmico. Vamos falar sobre esse primeiro aqui, ó, esse primeiro padrão para escrever perguntas, ó. Olha que legal. Esse padrão ele se chama RTF. O que ele fala? Ele fala que quando tu for escrever uma pergunta, tu vai pedir para ela agir como um papel, tu vai pedir para ela criar uma tarefa e tu vai delimitar o formato que ela vai responder. Quer ver isso na prática? Vamos usar esse exemplo aqui na prática, ó. E aí eu fiz a boa pra gente, eu fui traduzindo aqui, ó, pra gente poder ver no vídeo. Olha que legal, ó. Esse exemplo de prompt. Qual que é o papel dele? Um profissional de marketing do Facebook. Qual que é a tarefa dele? Cria uma campanha publicitária envolvente no Facebook para promover uma nova linha de roupas esportivas. E qual que é o formato que eu quero que ele escreva? Cria um storyboard mostrando a sequência dos criativos do anúncio, incluindo texto, imagem e estratégia de segmentação. Ou seja, a gente delimitou o papel, delimitou a tarefa, o que precisa ser feito, e criou também um formato, como a resposta deve ser apresentada. Vamos fazer um aqui ao vivo, assim, doideira? Vamos criar aqui, ó, um exemplo. Como que seria se a gente fosse escrever qualquer coisa sem formatar para um chat? Eu, pelo menos, escreveria talvez assim. Olá, bom dia, tudo bem? Só aqui o Sam Altman já chorou no banheiro 10 vezes por conta desse bom dia, tudo bem, porque eu tô consumindo o token de IA perguntando se ela tá bem. Mas a minha segunda questão aqui seria o que eu preciso, né? Então, olha, eu preciso de um relatório, relatório de vendas do produto XPTO. Isso aqui seria a maneira que talvez eu fosse pedir algo para IA, sem criar isso aqui num padrão determinado aqui do framework, beleza? Agora vamos converter isso aqui para o que a gente acabou de explorar aqui do RTF. Então, olha, agora você, não vou conseguir botar acento do E aqui, você é um especialista de vendas. E mais do que um especialista de vendas, a gente quer que ele crie um relatório, então, de vendas, e Power BI, e BI, pronto. A gente já delimitou a role dele, ele é um especialista de vendas e BI, beleza? Essa aqui é a role dele, é o R. Vamos até botar aqui, ó, isso aqui é o nosso famoso R. Caramba, o Figma ele formata, R, beleza? A role. Qual que é a tarefa dele, a task? Vamos criar aqui, a task, o T. A tarefa desse nosso amigo aqui é o quê? O que a gente espera que ele faça? A gente espera que ele crie um relatório de vendas do produto. Aí vamos colocar um produto qualquer, né? Vamos colocar aqui uma cápsula de café. Beleza? Aqui um relatório de vendas do produto cápsula de café. Isso aqui é a task dele, o que ele tem que fazer. E agora, por fim, o F, que é o quê? O formato que a gente quer que ele retorne pra gente. Então, qual que é o formato que a gente quer que ele retorne? Eu desejo, na hora de retorne, um gráfico de pizza. Retorne em gráfico de pizza, né? Pronto. Cara, dessa maneira a gente converteu o nosso método antigo aqui, sem contexto, para um método contextualizado. Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar, se tu consegue enxergar agora, querido, mas a gente consegue, da maneira de baixo, seguindo um padrão desses de framework, deixar claro para a IA o que ela precisa fazer para evitar aquela alucinação que a gente viu no começo do vídeo, do pastor alemão. E isso aqui é um padrão de framework e existem vários padrões para tu fazer esse mesmo processo. E isso aqui deixa ela muito mais assertiva sobre o que a gente quer, beleza? Se eu pegar isso aqui agora e abrir o ChatGPT ou Gemini e jogar essas duas perguntas, eu vou ter um resultado completamente diferente. Então isso é que eu quero te falar.
A gente viu aqui um padrão, que é o RTF, Role Task Format, mas vamos olhar aqui para fechar, vamos olhar um outro padrão, que é esse tag aqui. Como que o tag funciona? A gente define a tarefa, beleza? A gente diz a ação e esclarece o objetivo. Quer ver como é que isso funciona? A tarefa é o que precisa ser feito. A ação é como será feito e o objetivo é o resultado desejado. Vamos para o exemplo. A sua tarefa é avaliar o desempenho dos membros da equipe. Task. Haja como um gerente direto e avalie os pontos fortes e fracos de cada membro. Ação. O objetivo é melhorar o desempenho da equipe para que a média de satisfação dos clientes suba de 6 para 7,5 no próximo trimestre. Então, olha, aqui a gente definiu a tarefa, a gente disse a ação e esclareceu o objetivo. Beleza? Dessa maneira, a gente conseguiu já testar também o framework de task. De tag. Vamos para o outro, BAB. Como que o BAB funciona? Explica o problema antes, descreva o resultado, que é depois, e peça pela ponte. Ou seja, o que é a ponte? É o caminho de chegar lá. Aí vamos de novo para o exemplo aqui do prompt. Como é que funciona? Atualmente não aparecemos nos rankings de SEO. Isso aqui é o quê? É o nosso problema. A gente deixou claro o problema. Qual que é o resultado? A gente quer estar no top 10 de SEO do nosso nicho em 90 dias. Isso aqui é o resultado que a gente espera. E qual que é a ponte? Como que eu quero que tu faça? Qual que é o caminho para chegar lá? Desenvolva um plano detalhado com todas as ações necessárias e uma lista das 20 principais palavras-chave. Ou seja, a gente declarou de novo passou pelos 3 pontos aqui, que é o BAB, para o nosso resultado. Vamos para o último, vamos fechar no Care, né? Como é que o Care funciona? A gente fornece o contexto, descreve a ação, explica o resultado e dá um exemplo. Vamos ver como é que isso funciona? Estamos lançando uma nova linha de roupas sustentáveis. Contexto. Você pode nos ajudar a criar uma campanha de marketing que destaque o nosso compromisso ambiental? Isso aqui é a ação. Nosso objetivo é aumentar a conscientização da marca e impulsionar as vendas. Isso aqui é o quê? O resultado. E qual que é o exemplo? Um bom exemplo é a campanha Don't Buy This Jacket, da Patagônia, que destacou a sustentabilidade enquanto fortalecia a imagem da marca. Isso aqui é um exemplo. Ou seja, olha que legal, cara. A gente passou aqui por esses 4 aqui, aqui em cima, RTF, Tag, BAB e Care, que são maneiras diferentes de escrever essa mesma pergunta. E tu quer saber agora, eu ia dizer isso no começo do vídeo, esqueci, mas deixa eu te dar agora foca aqui em mim, deixa eu te dar agora o segredo. Um segredo lindo, mágico que tu pode fazer. Essa mesma coisa aqui que eu fiz manualmente de converter uma pergunta nossa simples para um padrão onde a IA pode responder melhor, eu posso pedir para um modelo de IA generativa fazer isso para mim. Ou seja, eu consigo escrever essa minha pergunta aqui, ir num chat GPT da vida, num Gemini e falar assim, Gemini, converte essa minha necessidade para o padrão RTF, para o padrão tag ou o padrão BAB. Sabe qual que é o melhor padrão? Não tem o melhor padrão. Isso aqui são frameworks que tu pode se embasar para escrever a tua dúvida para a IA da melhor maneira que ela vai entender. Não necessariamente um framework desse vai ser melhor ou pior. O importante é tu conhecer eles e utilizar eles no teu dia a dia. Beleza? Então, olha, a gente passou aqui rapidamente por esses frameworks de prompt e eu espero que tu tenha entendido desde a dinâmica da alucinação até a melhor maneira de escrever esses frameworks e que isso facilite o teu dia a dia agora quando tu for descrever para um IA o que tu realmente precisa, beleza? Foi um prazerzão estar nesse vídeo aqui, te passar esse conhecimento. Qualquer dúvida manda aqui no comentário, inclusive se tiver outros frameworks que tu acha interessantes, manda aqui no comentário também. Até uma próxima e tchau, tchau!